Bom dia, olá, olá, sejam muito bem-vindas à nossa live, 11 horas da manhã, hoje, quinta-feira, com o tema Sua infância pode estar te impedindo de emagrecer. Para você que não me conhece, eu me chamo Lidiane Marques, sou nutricionista e aqui nesse Instagram eu ajudo mulheres a desinflamarem o organismo e também a emagrecer, então fica por aqui. Na verdade, hoje, Rejane, bom dia, seja bem-vinda. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Na verdade, hoje, essa live, ela tá sendo uma live completamente diferente, porque eu mudei o tema, porque eu precisava vir falar com vocês sobre isso, e eu acho que é extremamente importante. Então já aproveita e encaminha aí para pelo menos 5 mulheres que você conhece, que precisa emagrecer, que precisa cuidar do organismo, precisa desinflamar o organismo, cuidar da saúde. Então, já encaminha essa live para mulheres que você gostaria que aprendessem, você gostaria que cuidassem também da saúde. Então, esse nosso papo, né, às 11 horas da manhã, Célia, bom dia, seja bem-vinda, meu amor. Esse nosso papo às 11 horas da manhã, eu acho que é muito importante, né, e ele se chama Nutrindo Vidas. Qual é o meu objetivo com essa live 11 horas da manhã? É nutrir a sua vida de conhecimento, porque talvez, né, você hoje fique ali, siga vários perfis, você talvez ali veja tanta coisa, e você às vezes fica perdida, você não consegue ali entender muito bem sobre o que faz você engordar, o que atrapalha o seu emagrecimento, o que dificulta o seu processo. Então, o meu objetivo com essa live, 11 horas da manhã, é uma live bem prática, bem objetiva, uma live, na verdade, que vai estar trazendo para você esclarecimento que às vezes a gente na vida, na correria, não consegue. Então, o meu objetivo é fazer algo bem objetivo mesmo, para que você tenha bastante conhecimento. Então, já encaminha essa live para mulheres que você acha que pode, realmente, precisa ser ajudada, na verdade. Encaminha aí para pelo menos 5 pessoas. Coloca bastante coraçãozinho aí para o Instagram poder entender que essa live é importante, para ele mostrar que eu tô online para mais pessoas, porque o meu objetivo é impactar e transformar de uma forma positiva o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos lá. Será que você sabe que a sua infância pode estar te impedindo de emagrecer? Lid, mas que estranho. A minha infância foi tão boa, a minha infância foi tão maravilhosa. Por que será que a minha infância estaria me impedindo de emagrecer? Então eu vou trazer para vocês alguns pontos aqui. E essa live de hoje, ela é muito sobre reflexão. Eu quero que você pare, lembre, relembre, volte lá na sua infância. Ela também pode ser hoje uma live muito forte, porque talvez possa, né, trazer para você lembranças que não eram tão agradáveis assim, mas que às vezes é necessário que você volte ali na tua infância para que você pense como que era, relembre ali a tua infância. Tem algumas pessoas, me conta aqui se esse é o seu caso, que você lembra muito da sua infância ou você lembra ali quase nada da infância, né? Existem pessoas que quase não lembram da infância, mas tem pessoas que lembram com uma nitidez muito clara, né? Então, para pensar aí qual foi a memória que você tem de quando você... A primeira memória da vida que você tem. Você lembra quantos anos você tinha? Você lembra bem ali da tua infância? Ou não? Porque pode acontecer, né? Você pode ser uma pessoa que quase não lembra ali da tua infância, mas também você pode ser uma pessoa que lembra muito. Na verdade, isso parece uma coisa muito... É muito particular de cada um, então cada um tem ali a sua particularidade. Eu lembro da minha infância claramente como se ela estivesse acontecendo nesse momento. Inclusive, as memórias que eu tenho da minha infância, eu tinha 3 anos, né? Tem coisas que às vezes eu falo pra minha mãe que eu lembro. Minha mãe fala, como é que você lembra disso? Você tinha 3 anos. E eu lembro, nem eu sei como eu lembro. Mas eu lembro de tudo muito claro. Tem pessoas que não lembram. E aí, isso é o processo de cada um. Então, a resposta pra você, talvez, não emagrecer, ela tá lá na tua infância. E hoje nós vamos voltar lá na tua infância, respeitando muito a história de cada um, respeitando muito a infância, a vida, né? Porque cada um tem ali sua história, suas memórias, suas marcas, cada um tem. E eu respeito cada uma delas. E, inclusive, esse é um tema também que eu me emociono muito, porque a gente tem saudade da infância, né? A maioria das pessoas sentem bastante saudade. Mas a gente vai voltar lá hoje e entender o que essa infância está dificultando o teu emagrecimento. Onde que essa infância ali tá ali, que você ainda precisa entender, você precisa, às vezes, até mesmo se libertar de alguns sentimentos. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Como que foi a sua infância em relação à comida? Você, né,
era uma pessoa que lá na tua infância, o que você lembra da sua infância, claro, né? Como que era a sua relação com a comida lá na tua infância? Você era uma pessoa que lembra dos momentos onde vocês sentavam à mesa, que vocês comiam? Como que eram ali as suas refeições? A sua refeição, ela era um momento tranquilo ou ela era um momento estressante? Era um momento que alguém estava ali do teu lado te obrigando a comer, precisava comer a comida toda que tinha no prato? Ou você era uma criança que era livre, né? Você sentava, comia o que você queria, estava satisfeita, levantava da mesa. Como que era ali a sua infância? Então, é importante você entender isso e entender principalmente qual era a função, a importância da comida na sua infância. Como que tratavam ali, né? Essa questão da comida para você. A comida, ela remetia para você algo especial, ela trazia para você ali algo afetivo. Como é que era a importância? Você era uma criança que você tinha outras distrações, você tinha seus afazeres, você brincava, ou você era uma criança que ficava o tempo todo preocupada, pensando na comida. O que que ia ter pro almoço, o que que ia ser pro lanche, o que que você ia levar lá na lancheira da escola, qual ia ser a merenda do colégio, se você foi de escola pública, estudou em escola pública, né? Eles fornecem merenda, então tinha o cardápio. Então, você, como é que era a sua ligação referente à tua alimentação? Porque provavelmente, né, com certeza, na verdade, a nossa infância, ela imprime ali na gente alguns sentimentos e alguns registros para a vida toda. Se nessa sua infância você tinha essa ligação muito forte com a comida, hoje, inconscientemente, lá no teu cérebro, onde está lá aquele cantinho da infância ainda, traz para você algumas memórias. Então, se você era uma criança que na sua casa a comida era muito farta e também tudo era a forma como cada um interpreta, tá? Cada um interpretou. Então, por exemplo, se na sua casa a comida era muito farta, talvez você era uma criança que comia até não aguentar mais, porque era farta. Ou, por ser farta, você era uma criança que nem ligava para comer, porque sabia que tinha, a hora que você quisesse tinha. Então você consegue entender que tem dois lados? Tudo que aconteceu na nossa vida sempre tem, a maioria das vezes, claro, tá? Dois lados. Então, se você tinha ali uma fartura de comida, né, uma fartura ali na refeição na sua casa, você veio e comia ali bastante. Ou se você era uma criança que tinha falta na sua casa, falta de comida na sua casa, né? Então, vocês comiam muito porque não sabia quando comeria novamente. Existem esses dois lados. Sem contar que você foi criada pela pessoa que criou você, pela sua mãe, sua avó, sua tia, as pessoas que cuidaram do seu pai, as pessoas que cuidaram de você também tiveram a história. Então eu vou dar um exemplo. Esses exemplos que eu vou trazer são exemplos reais de pacientes minha, do meu consultório, do atendimento, de todos esses anos que eu atendi em consultório, tá? Então, para poder pensar. Eu já ouvi o seguinte relato. Na minha casa, sempre teve muita fartura. A minha mãe sempre comprou comida em exagero, porque na infância da minha mãe, ela passou fome. E pelo fato dela passar fome, hoje, sempre foi na minha casa, e hoje tudo é com muito exagero. Então eu sou obesa, 40 quilos a mais do meu peso, porque eu sempre estive numa casa onde todo mundo comia muito, porque na infância dos meus pais era uma infância restrita e a minha mãe nunca deixou faltar comida em casa. Isso aí acontece muito. Em contrapartida, também acontece o seguinte, e aí você vai vendo aí qual era a sua infância, tá? E em contrapartida, acontece também o seguinte, você pode ter sido uma criança que cresceu com muitas dificuldades financeiras, numa família que tinha muita dificuldade financeira. E aí, você tinha vontade de comer coisas que você não podia. Principalmente hoje, quando a gente fala que a galera 35 mais, né, 35 anos ou mais, nós vivemos uma época muito forte dos anos 80, tá? Então hoje eu tenho 39, então se você tem ali, né, então anos
70, 80, provavelmente você passou por isso. A indústria, ela vinha muito massiva nos comerciais, né? Então ela tinha ali o Danoninho, que vale mais por um chambinho, o Nescau, que é rico em vitaminas, o Sustagem, que tem não sei quantas vitaminas, nutrientes e tudo mais. A margarina Doriana, gostosa como um abraço, S de Sadia, né? O Blanquet, o peito de peru. Então, o sucrilhos para você poder ficar forte de manhã. Então, percebe que tudo isso é produto alimentício, nada disso é saudável. Isso era uma estratégia da indústria para fazer com que nós comêssemos, consumíssemos. Então tinha o caldo de galinha, caldo quinó de galinha, gente, péssimo para a saúde. Mas tinha aquele comercial de uma sopa maravilhosa com caldo de galinha. Tinha também a gelatina, só corante, mas que era maravilhosa, porque era da Royal, do Bocão, enfim. Então, nós passamos por uma fase onde nós tínhamos muita poluição através da televisão, de que aquilo ali era bom. Então, se você não tinha isso na sua casa, você se comparava com outras crianças que tinham. E você ficava com vontade de comer. Você tinha vontade de comer o biscoito da vaquinha, tinha vontade de comer o biscoito goiabinha. Enfim, várias coisas que na sua casa talvez não tivesse, que você tivesse desejo mesmo, ficava com água na boca para você poder comer. E hoje que você trabalha, hoje que você tem dinheiro, hoje que você tem a sua casa, hoje que você é adulto, na sua casa você tem excesso daquilo ali pelo simples fato de você não ter tido quando era criança. Então hoje a sua criança interior tem essa necessidade e você, enquanto adulto, precisa suprir toda essa falta. Agora me fala se na tua infância foi ou não foi assim. Bota aqui nos comentários para eu entender se na sua casa era desse jeito. Então eu vou te contar duas situações de pacientes que eu vi no meu consultório, que olha como que isso pode afetar no emagrecimento, na saúde, né, para você poder conseguir ali emagrecer. Aconteceu de uma paciente minha relatar que, olha, Lídia, na minha infância era tudo muito difícil. Eu comia um biscoito e eu não sabia quando que eu ia comer novamente. Então a minha mãe, ela mandava para mim ali a merenda, né, o lanche do colégio, e eu não queria dividir com os meus coleguinhas, porque sabe como é que é, né? Abrir um pacote de biscoito, todo mundo quer. Todo mundo divide, todo mundo quer. E aí o que que ela fazia? Ela pedia para poder ir ao banheiro antes do horário do recreio, levava o pacote de biscoito e ela comia o pacote de biscoito de bolacha recheado inteiro, escondida no banheiro, para não dividir com outra pessoa. Olha como é que é o pensamento. Para não dividir com outra pessoa, porque ela não sabia quando ela ia comer novamente, porque a mãe dela não tinha condição de mandar sempre merenda para ela. Olha como é que isso afeta a sua vida, e hoje ela é uma paciente que tem dificuldade para poder emagrecer, dificuldade para poder lidar com a comida, dificuldade para poder ali fazer a gestão das suas emoções. Então olha como que a infância conta. Por isso que eu tô trazendo para você esses assuntos, porque ele é muito importante para você ter a consciência, porque a gente precisa realmente fazer uma reprogramação mental mesmo. Entende? Então isso faz muita diferença na vida da pessoa que precisa cuidar da saúde e não tem forças, não consegue, não sabe por onde começar. E a resposta disso tá na tua infância. Então é muito importante você entender sobre isso. E uma coisa que acontece também, um outro caso que aconteceu de uma paciente foi o seguinte: olha, eu fui uma criança que, né, eu fui uma criança que os meus pais não deixavam eu comer nada do coleguinha. Eu ficava esperando o coleguinha terminar de comer no colégio, deixar ali o que sobrava em cima da mesa, porque eu levava só fruta, comida saudável, mas a influência dos anos 80, biscoito, bolacha, né, uma chips, salgadinhos, enfim. Então, eu esperava o coleguinha parar de comer, terminar de comer, não querer mais, para eu ir lá na mesa, no horário do recreio, e comer o que sobrou dele. Por quê? Minha mãe e meu pai não deixavam eu comer, falavam que eu tinha que ser saudável, que eu tinha que comer fruta. E aí ela cresceu com isso, de que ser saudável não é legal. É por isso, gente, que assim, ser saudável é maravilhoso, mas eu sempre defendo o meio termo.
A gente precisa ter um pensamento realista, porque se você não for realista referente a isso, é muito complicado que você tenha ali uma educação nutricional saudável. Então, não adianta, uma hora a criança, né, você, nós, vamos conviver com outras pessoas. Você vai conviver num ambiente onde pessoas consomem todo tipo de alimento, onde pessoas comem alimentos que nem sempre são saudáveis. Então, por que é importante a gente ter, né, esse meio termo, ter esse equilíbrio? E também tem uma outra história que essa história eu ouvi na faculdade, na época que nós estudávamos a parte de psicologia, nutricional e tudo mais, sobre uma mãe que relatou para a nutricionista infantil que, né, ela nunca deixou o filho comer salgadinhos, cheetos, fandangos. Eu amo, gente. Quem aqui não gosta, né? Então, aqui é nutrição da vida real, não tem esse negócio de hipocrisia, falar que a gente não come, que é só fit, não, tá? Eu amo. E aí, a mãe não deixava a criança comer Cheetos, esses biscoitos, né? E ela falava, se alguém no colégio te oferecer, você nega, você fala que não quer. Porque a mamãe não quer que você coma, você não pode comer. Ok. A criança levava sua fruta, biscoito de arroz, levava ali uma alimentação saudável, equilibrada, um sanduíche natural que a mãe mandava, suco. Mas ele via todas as crianças trocando lanche. E ele ficava com aquela vontade. E as crianças ofereciam e ele se recusava. Até que um dia, a mãe foi chamada no colégio pela professora, pela direção, para para eles poderem contar para a mãe que essa criança, ela ficava comendo biscoito que caía no chão. Então, todo biscoito que caía no chão, a criança comia. Os cheetos, os fandangos, a pipoca, ela comia do chão. Por quê? Olha como é que estava no cérebro dessa criança. Se alguém te oferecer biscoito, salgadinho, cheetos, fandangos, você fala que não quer. Mas ela não falou nada sobre o que cair no chão. Você consegue entender? E aí essa criança, ela fazia isso. Os coleguinhas tinham, né, a troca de merenda e tudo mais, a troca de lanche. Ele falava que não queria comer porque ele não podia, porque a mãe dele não deixava. Mas ele comia o biscoito que caía no chão. Então, olha a importância da proibição, né? Para uma criança. Olha como que é importante esse papel da proibição, olha como que fica para a criança. Provavelmente, essa criança, se não for tratada, se ela não desmistificar isso na cabeça, ela vai querer ser um adulto que come tudo o que não podia comer na época que a mãe proibia. Então, hoje, quando você olha para trás, a tua infância, você era uma criança que tinha vontade de comer e passava vontade, porque sua família não tinha dinheiro para comprar, tua mãe, teu pai, as pessoas que cuidaram, sua tia, sua avó, não orientavam você, não te davam o que você queria, você cresceu com vontade de comer e hoje você quer ir à forra para você poder comer? Ou você cresceu tendo muita dificuldade financeira e hoje você come em excesso com medo de faltar, porque lá na tua infância você era essa criança que tinha medo da falta. Então você precisa entender sobre isso. Uma das coisas também que acontece muito quando a gente é criança, que infelizmente acontece, são crianças que passam por episódios de violência, né? Vários tipos de violência, violência psicológica, violência sexual, violência física mesmo. E ela se refugia na comida como uma forma de conforto. Então, se você parar para poder ver, geralmente, né, acontece os casos de uma pessoa ser obesa, porque na infância ela passou por algum tipo de violência, que ela se refugiou no alimento para que aquilo ali acalmasse ela, fosse um momento de satisfação para ela, ou em muitos casos, até mesmo engordar para através daquela obesidade ela se esconder. Dependendo do tipo de violência, ela não quer ser vista, ela não quer chamar atenção, ela não quer ser um adulto desejado, um adulto que seja ali admirado por outras pessoas fisicamente, né? Então, acontece do adolescente não querer ser, né, na fase de namoro, de paquera e tudo mais, não querer passar por isso. Então, ele pensa o quê? Eu vou comer para esse alimento, a gordura me proteger. E isso também acontece, inclusive, em relacionamentos. Eu já atendi pessoas que, relacionamentos, né, marido e mulher, o marido, ele era muito ciumento. E pelo fato do marido ser muito ciumento, a esposa,
engordou, 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 porque ele falava pra ela que ele queria ela sempre bem fofinha, bem gordinha, porque ele tinha muito medo de perder ela. E aí ela foi cedendo, engordando, 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 e ele falava que ela gordinha, ele ia amá-la pra sempre, nunca ninguém ia desejar a mulher dele. E ela achava aquilo bonito, uma forma de carinho, de amor, porque ele é louco por mim, apaixonado por mim, e eu vou comer, 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 porque o meu marido me ama. E aí você vê como que isso influencia na vida. Talvez essa pessoa possa ter passado por algo também na infância e isso contribuiu, ou talvez pela carência afetiva dela, ela foi se deixando levar, porque ele dizia ser uma forma de amor, e ela foi ganhando peso. Tá fazendo sentido pra vocês? Se tá fazendo, coloca aí coraçãozinho, bastante coraçãozinho pra eu poder entender que eu não tô aqui falando sozinha, tá? Encaminha essa live aí pra pelo menos 5 mulheres, 3 mulheres que precisa ouvir sobre isso e entender se a infância dela aí fez realmente parte, né? E dificulta o processo de emagrecimento dela. Então bota coraçãozinho aí. Bom dia, tudo bem, Gigi? Seja bem-vinda. Dia corrido, né? A nossa vida é uma loucura mesmo, uma correria. E aí, o que é importante? A gente precisa reprogramar a nossa mente. A gente precisa entender que a nossa mentalidade, ela tá contando muito sobre isso, porque ela tá contando a nossa história. Ela conta sobre a tua infância, ela conta sobre esses sentimentos que estão enraizados lá em você, que às vezes a gente não volta lá naquela caixinha lá do sentimento pra gente poder relembrar como é que foi pra gente. Então hoje, quando você vira e pensa lá atrás, né? A tua infância, que papel ela tinha pra você? A alimentação tinha que papel nessa tua infância? Todo mundo comia, comemorava, associavam a coisas boas. Ó, a Isabel colocou, a vida adulta é reflexo da nossa infância, nossos recursos de, de enfrentamentos, eu acho, né? A autoestima são adquiridas na infância. Exatamente, Isabel. Isabel terapeuta. Olha que maravilhosa aqui, Isabel terapeuta. Então ela falou, a vida adulta é o reflexo de toda a nossa infância, nossos recursos de enfrentaremos, mas eu acho que é enfrentamento, né? A autoestima são adquiridos na nossa infância, totalmente, principalmente porque a nossa autoestima, agora não tá vindo na minha cabeça, sobre quem você é, né? A sua infância, o seu temperamento, ele é construído aí no máximo até os 9 anos de idade. Então, ele tá ali sobre quem você vai ser no futuro. Se você é uma criança que você tem ali apoio emocional dos seus pais, se você é uma criança. E também sempre tem dois lados, né? No meu caso, o que aconteceu comigo? Eu fui uma criança que eu fui enfrentamento, é isso mesmo. Eu fui uma criança que eu sempre dependi muito da aprovação do adulto. Eu entendi isso depois, né? A gente entende isso depois na terapia. Então, o que aconteceu comigo na minha infância? Eu era uma criança que minha mãe me arrumava toda, eu morava do lado da casa da minha avó. Minha mãe me arrumava toda e falava assim, ai, coisa mais linda da mamãe, vai lá do lado e pergunta pra sua avó se você tá bonita. E eu ia lá na minha avó, toda bonitinha, arrumadinha, cheirosinha pra sair criança. Vó, minha mãe tá perguntando se eu tô bonita. Aí minha avó, ai, coisa mais linda da vovó. Isso é positivo, né? Eu me senti extremamente amada, mas isso fez com que isso gerasse em mim uma necessidade de dependência do outro me aprovar, do outro falar que gosta, do outro falar que tá ok. Olha como é que pode. Pra gente poder ver como que a nossa infância influencia. Uma coisa que pra mim sempre foi muito positivo, de fato, sempre foi positivo, né? Eu sempre me senti muito amada, mas desenvolveu em mim a necessidade de aprovação do outro. Porque o fato da minha mãe, sem saber também, né? As mães, os pais fazem isso por amor, inconscientemente, de me fazer ir lá perguntar se eu estava bonita. Isso eu tinha 4, 5, 6 anos, até, sei lá, 9, 10 anos. E isso causa isso na gente. Então, a nossa infância, ela diz muito sobre a tua personalidade, ela diz muito quem você vai ser quando crescer. Mas aí, quando eu trago para vocês essa reflexão, eu volto a pergunta para você hoje enquanto adulto. Como que tá a criação das crianças que estão próximas a você? O que você está fazendo com a criação da criança que está próxima a você? Porque hoje, gente, o que tem de criança diabética, hipertensa, obesa, não tá escrito. Colesterol aí, gente, super elevado. Por quê?
Porque a criança não te vê como espelho. Também no sentido de você não come uma fruta, não come uma verdura, você fala que cozinhar é super chato, que você odeia ir pra cozinha, que você prefere praticidade, liga e pede um iFood. A criança é pequena e fala já: mãe, pede um iFood, mãe, pede comida. Eu quero comer hambúrguer, eu quero comer pizza, eu não quero. Por quê? Como que você está sendo espelho para a criança que está ao seu redor, seu sobrinho, seus filhos, seus netos hoje? Então, se você olhar hoje uma família, eu como nutricionista, né, gente? Como nutricionista e como curiosa também, né? Eu gosto muito de ficar sentada num lugar que passa muita gente. Então, eu vou dar um exemplo de shopping, tá? Supermercado. Eu fico analisando as famílias. E aí eu fico olhando o supermercado primeiro. Uma família obesa, pai e mãe obeso. E aí você olha para a criança obesa. Você olha para o carrinho, só tem produto industrializado no carrinho. O que tem de caixinha, de achocolatado, de todinho, de Nescau, o que tem de iogurte processado, o que tem de biscoitinho, de salgadinho, de bolacha recheada, de biscoito recheado. O que você vê de lasanha congelada naquele carrinho não tá escrito. E aí é quando você olha e você vê. Como que essa criança vai ser? Você acha que essa criança vai ser uma criança que vai controlar suas emoções? Você acha que vai ser uma criança que vai crescer saudável? Porque a gente sabe que o tempo mudou, né, gente? Nos anos 80, a nossa vida era correria, entrar em casa com as canelas toda russa, de brincar o dia inteiro suado. Brincar até se cansar. Dava uma bola para umas crianças, a gente ficava o dia todo lá até a mãe gritar que estava na hora de voltar para casa. Hoje, uma criança, ela só fica com a tela na mão. Tudo bem, o mundo evoluiu e tudo mais, mas nós adultos não incentivamos mais as nossas crianças a serem saudáveis e isso é muito preocupante. Porque você pensa, se hoje a sua família é pai e mãe obeso, diabético, hipertenso, a criança já está obesa. E essa criança, ela vai criar os próximos filhos hipertensos, diabéticos, obesos e daqui para frente todos seremos assim. Então, é muito importante quando você para pensar na criança que você foi, na influência que você teve da tua infância para hoje, o que você está fazendo com as suas crianças. Então, eu tenho um caso, ó, a Gigi botou muitas crianças e adolescentes hoje hipertensos, muitos, hipertensos, deprimidos, ansiosos, obesos, sofrem bullying, infeliz. Porque olha só, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, tá? Esse é um pensamento meu, é uma, como é que se diz? Uma opinião minha, tá? Óbvio que nós temos que nos aceitarmos do jeito que nós somos e tudo mais. Mas quando você vê uma criança no meio de outras crianças que ela se sente diferente, você vê que a criança, ela fica mais retraída. Então, hoje, sobre a questão da alimentação saudável, muitas pessoas já têm essa mentalidade, já entendem para fazer melhores escolhas, mas algumas estão inseridas num ambiente onde todo mundo come mal, onde todo mundo se alimenta mal. E essa criança é o espelho do que ela vê. Então, se você hoje é um adulto que coloca no seu prato só comida processada, se você fala o tempo todo que ir pra cozinha é chato, que comida saudável é ruim, que fazer dieta é ruim. Dieta não é sinônimo de passar fome. Dieta é sobre se alimentar com os alimentos certos para que ele te deixe cada vez mais saudável. É isso. Então, quando a criança escuta dieta, escuta nutricionista, escuta qualquer coisa, exercício, a criança acha que aquilo ali para ela é o fim do mundo e não deve ser assim. Então, hoje eu trago para vocês essa reflexão para que vocês entendam muito sobre isso, né? Que a tua infância é o reflexo de quem você é e os hábitos que você hoje sempre pratica vai deixar você cada vez mais doente. Se você é uma pessoa que não consegue dormir bem, se você é uma pessoa que não consegue deixar a sua alimentação mais saudável, mais limpa, você vai seguir no ciclo da ansiedade. Se você é uma pessoa que vai dormir, deita na cama, pega teu celular e fica ali, ó, rolando o feed até de madrugada, você acha que no dia seguinte você vai ter energia? Você sinceramente acha que no dia seguinte você vai estar disposta, querendo ganhar o mundo? Você não vai estar. E é um ciclo que para você quebrar esse ciclo, você precisa ser muito determinado e muito forte. Não é fácil. Quebrar ciclos não é fácil. Entender que você precisa de ajuda não é fácil. Mas a gente precisa fazer isso pensando em quem você quer ser daqui para frente e o que você quer deixar para as crianças que estão ao seu redor daqui para frente.
Não precisa virar para a criança e falar: a partir de amanhã só vai ter verde no teu prato, só salada no seu prato. Você já pode começar sendo o exemplo, colocando uma salada no seu prato. Uma salada, gente, básica, um tomate picadinho na mesa, uma alface, chegando ali, fazendo ali uma saladinha, porque eu sei que vocês amam. Eu não sou a nutri da receita. Raramente você vai ver eu colocando uma receita aqui no meu Instagram. Se eu colocava esse algo repostado de alguém, porque eu sou péssima pra receita, eu sou muito atrapalhada, eu derrubo tudo, eu sou um pouco assim. Mas eu amo comer, né? Amo receita. Amo fazer, eu amo ver, testar, eu não sirvo pra poder ficar postando, ficar compartilhando aqueles vídeos, pra mim é um pouco difícil. Mas aí, o que acontece? O que você pode fazer? Fazer uma receita, porque eu sei que você coleciona receita fit, segue um monte de Instagram com receita fit. Você pode fazer ali uma torta de brócolis, por exemplo. Uma torta de brócolis com ovo, bateu o ovo, fez ali o brócolis, botou um queijo ralado para dar um sabor, umas azeitonas picadas, botou no forno. Na hora de jantar, você coloca na mesa. Come na frente do teu filho e fala: nossa, que coisa mais deliciosa. Nossa, isso aqui é muito bom. Na frente do seu filho, da criança, né? E aí, ela vai começar a ver, vai começar a experimentar. Ai, prova só um pedacinho. E eu botei queijo, alguma coisa que ela gosta. Olha isso daqui, olha isso daqui. E a criança vai gostando. Por quê? Uma criança, ela é capaz de recusar um alimento até 30 vezes. Um adulto, qualquer pessoa. Até ela entender como que é o alimento que ela gosta. Qual é a textura, qual o formato, qual o sabor. Vou dar um exemplo. Meu exemplo. Eu era uma criança que não suportava abóbora e beterraba. Por que que eu não suportava? Porque a minha mãe, a minha avó, quando faziam, botava açúcar na abóbora e na beterraba para poder cozinhar. Então, quando misturava aquela beterraba doce com arroz e feijão, aquela abóbora, aquele purê de abóbora, eu não podia nem ver. Depois, eu comecei a experimentar a beterraba crua, ralada. E aí eu falei: caramba, não é que ela é boa? Depois ela passou a ser cozida com sal e eu: nossa, não é que ela é boa? Então, e a beterraba, a abóbora é a mesma coisa, abóbora e beterraba. Então, o que acontece? Às vezes é a forma que você faz para a criança, que ela não gosta. Às vezes ela não gosta do brócolis porque você fez ele sem sal, você não botou nenhum tempero, a beterraba, a cenoura, enfim. Então você tem que usar a tua criatividade, colocar de uma forma diferente, coloca dentro do feijão, tritura. A criança precisa consumir os nutrientes, mas de preferência ela tendo consciência do que é. Porque lembra, ela vai criar as próximas crianças futuramente, ela vai conviver com as crianças futuramente. E aí você quer que ela leve o quê? O que ela leva? Qual o legado? Continuar comendo mal, diabética, hipertensa, obesa, criança? Ou você quer que ela tenha ali os próximos saudáveis, se alimentando bem, tendo uma vida ali, principalmente livre de doenças? Porque o que você come vai estar dizendo se você vai estar gerando saúde ou doença. Uma criança obesa que não consegue fazer um exercício de educação física no colégio, não consegue brincar de pique, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa parar de ficar romantizando que tá tudo bem ser obeso, que o negócio é se aceitar. Ok, eu sou totalmente a favor da gente se aceitar como nós somos, a partir do momento que não te falte saúde. Então, uma hora o seu corpo vai sentir. O seu joelho vai sobrecarregar, a sua coluna vai doer, a sua autoestima vai baixar, você vai comer as suas emoções, você vai perder, principalmente ali, você vai perder a mão do que comer. Porque hoje, provavelmente, você deve conhecer uma criança que come mais do que um adulto. Que você dá uma pizza de calabresa gigante e a criança come tudo sozinha. E a criança todo final de semana, todo dia, quer lanche, quer lanche, quer lanche. Porque essa criança escuta você falando que você não tá aguentando, que você tá cansada, que você não suporta mais, que cozinhar é um saco, que você vai pedir comida. Então, o que você acha que essa criança vai entender? Agora, se você olhar para um lugar, uma família que se alimenta bem, que come saudável, que come salada, que tem o hábito de fazer atividade física, de praticar esportes, de acordar cedo, essa criança é completamente diferente. É uma criança extremamente ativa, porque olha só, você pode falar assim, ó, meu filho não faz nenhuma atividade física porque na minha casa não tem nada perto. Um exemplo, tá? Mas se você procurar com atenção, você encontra. Por quê? Na nossa época, mais restrito do que eram todas as coisas, uma atividade física, um lugar que tenha lazer, qualquer coisa. Assim como alimentação saudável.
Qualquer lugar que você for, você vê que tem uma alimentação que é um pouco mais saudável. Você vê que tem uma alimentação que não é tão industrializada. Então, qualquer lugar que você for, basta você ir com o seu olhar treinado para que você enxergue aquilo ali, para que você veja as possibilidades naquele local, porque existe. Só que, às vezes, por comodismo, por conveniência, pra gente, às vezes é mais prático a gente deixar ali no lugar que é mais fácil. Às vezes é mais fácil deixar a criança em casa porque dá menos trabalho, porque às vezes você não quer levar ela na atividade física. Você consegue entender? Então, é importante você ter esse olhar, porque assim como você foi influenciado pelos adultos que criaram você na tua infância, você hoje tem a responsabilidade de criar as próprias crianças, suas próprias crianças e as próximas gerações. Isso está totalmente aí na sua mão. Agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários se alguém lembra da infância. Você era uma criança que você gostava de verduras e legumes ou você era uma criança que não gostava de nada? Tinha muita dificuldade para poder comer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de você como é que foi a tua infância. Eu era uma criança que eu gostava não, né? Eu era obrigada a comer verduras e legumes porque a minha mãe simplesmente falava que era saudável, que eu tinha que comer. E ai de mim se não comesse. Então, como toda criança birrenta, eu fazia ali a minha birra, né? E a minha mãe falava pra mim, você só vai levantar da mesa depois que você terminar de comer. Experimenta, prova, faz tudo isso. E eu, obediente que era, experimentava. Nem sempre eu gostava, mas experimentava, é isso. E o que eu vejo muito, que foi muito importante, e é muito importante para as mães, não desistirem da criança. Por quê? A criança vai fazer birra, a criança vai ali, ela não vai querer, né? Nem sempre, porque ela vê que é verde, ela já não quer, porque são cores diferentes, às vezes, do que ela tá acostumada. Então, ela vai ali, às vezes, ter uma dificuldade maior, mas você não pode desistir. Por que que existe ali uma introdução alimentar BLW, que geralmente você dá para a criança ali, para ela comer ali o brócolis, né, comer a manga, sentir a textura, porque a criança precisa se familiarizar com a textura dos alimentos. E erradamente, e por apenas repetir o que a gente viu a vida toda, pai, mãe, né, e avô, enfim, as pessoas que criam a gente, dá essa alimentação amassada, papinha, tudo triturado, e a criança não vê. Ela não identifica as cores diferentes, ela não consegue sentir a textura de cada alimento. Por isso que é importante procurar, né, apoio, estudar sobre isso para você poder fazer a introdução alimentar do seu filho de forma adequada. E geralmente, eu acho que 98% dos casos, a criança que teve a introdução alimentar dessa forma, sentindo a textura de todos os alimentos, pegando na mão, no corte certo para não engasgar, claro, né, a criança cresce comendo todos os tipos de alimentos. Então, é fundamental você trazer para as crianças o que talvez você não teve lá no passado, né? Principalmente se você foi uma criança que comia sob chantagem. Se você comer tudo, vai comer um danoninho. Se você comer tudo, eu te levo para tomar um sorvete. Se você fizer o que tiver que fazer na lição, no trabalho de casa, eu vou mandar para você, ou eu vou te dar uma bala. Porque a gente cresceu de olho na recompensa, que a gente não era besta. Ah, vou comer tudo que eu vou ganhar um sorvete, eu vou fazer não sei o que eu vou ganhar isso. E hoje você ainda é assim, inconscientemente, a tua criança pede recompensa. Então você trabalhou pra caramba, chegou em casa cansada, estressada, tu vai pra cozinha? Vai nada, tu vai se recompensar. Afinal de contas, eu trabalho pra isso. É o que a gente sempre fala. Eu trabalho pra isso, então eu vou pedir um iFood aqui, uma comida bem gordurosa, porque eu trabalho pra isso. Você fez ali a semana toda de alimentação saudável, no final de semana tu vai comer tudo que bem entender. Por quê? Você precisa se recompensar, porque você comeu saudável a semana toda. E aí você não tem resultado, porque o final de semana é capaz de lascar toda a tua semana. Porque o tanto de caloria que você come dividido de segunda a sexta é como se todo dia tu tivesse comido muito. E aí tu não tem resultado. Porque a tua criança tá sempre querendo ser recompensada. Então, eu acho muito importante vocês pensarem sobre isso, entenderem, e não achem que isso é besteira, que esse assunto é besteira, que falar de infância é bobeira, esses sentimentos, voltar na infância, e que bobeira isso, tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Não negligencie alguns sinais, porque hoje você é o reflexo da sua infância, e também não pense que você sozinha consegue superar. Dependendo do nível, do grau,
É importante você procurar apoio psicológico. É importante, sim, fazer terapia para você lidar com algumas coisas que possivelmente ficaram mal resolvidas na sua infância. É importante você buscar acompanhamento nutricional. Igual eu tenho minhas pacientes que fazem um acompanhamento 5 consultas. É um acompanhamento de consultas de 15 em 15 dias, onde nós temos consultas presenciais ou online, principalmente com a vida corrida, consultas online, onde a gente fala ali sobre as dificuldades, eu entrego um novo plano alimentar para tratar ansiedade, tudo que te sabota, né? As dificuldades de sentir muita fome, medo de ficar sem comer, medo de sentir fome e várias outras coisas. Por quê? Você não pode imaginar que uma sessão com a psicóloga vai curar tudo que você precisa do seu passado. Você não pode imaginar que uma consulta com a nutricionista que dura 1 hora com um único cardápio na vida vai fazer transformar totalmente seus hábitos alimentares. Por isso que eu desenvolvi esse meu acompanhamento de 5 consultas, porque você precisa tratar a raiz do seu problema. Você precisa se manter motivada. Você precisa nutrir o teu corpo com o que falta. Porque pensa, se hoje você é uma pessoa que faz uma alimentação completamente errada, você pode estar alimentada, mas estar desnutrida, porque você não tem nutrientes. A barriga pode estar cheia, mas só de alimento aí, farinha de trigo, né, industrializados, farinha de trigo branca, né, miojo, um monte de coisa. Ó, a Isabel colocou aqui. É um processo. É exatamente, Isabel. É um processo. Por quê? A gente precisa entender que precisa passar pelo processo, que não é do dia para a noite. E justamente por isso que eu desenvolvi o meu acompanhamento de 5 consultas, onde primeiro eu ouço a tua história, baseado no que tem na sua história, nós vamos tratar o seu emagrecimento e as suas dificuldades. E eu gosto muito de falar sobre inflamação corporal, né? Corpo inflamado não emagrece. Por quê? Hoje, devido à tua alimentação, que não é saudável durante bastante tempo, você tem carência nutricional, você tá inflamada. Então não adianta fazer ali uma dieta para secar. Porque o que acontece, gente? Vocês querem um milagre. No sentido de, passei pela consulta, já preciso emagrecer, ela tem que me emagrecer a jato. Mas você não ajusta o sono, não bebe bastante água, seu intestino não funciona bem, seu organismo está inflamado, você tem vários sintomas, vive tomando remédio, medicamento para dor de cabeça há mais de 10 anos. Como que a gente vai conseguir emagrecer? Primeiro precisa desinflamar o organismo para depois a gente emagrecer. Foi o que a Isabel aqui falou. É um processo e você precisa querer passar pelo processo, porque eu vou te falar. Depois que você sai do outro lado, você passa pelo processo, você vê o quanto valeu a pena, quanto que a sua saúde melhorou, como que você pode viver sem se sentir cansada, mal, deprimida, triste, vivendo uma vida onde as roupas te escolhem, não é você que escolhe a roupa. Então eu sempre digo que não é peso que se perde, é vida que se ganha. E eu desejo que você ganhe aí toda a vida do mundo. Então, eu espero que vocês hoje tenham gostado dessa live, como eu disse, né? Essa live hoje saiu assim, porque o que eu tinha planejado era uma coisa completamente diferente, mas eu entendi a importância de vir falar para vocês sobre como que a nossa infância influencia nos nossos resultados, como que a nossa infância diz quem somos nós hoje e o quanto que ter a consciência, reprogramar a mentalidade e fazer as pazes com a nossa infância, ela pode nos curar, realmente de dentro para fora. Então, é isso que eu desejo para todas vocês, tá? Para quem não tá participando do desafio do emagrecimento gratuito, me chama lá no meu link da bio, vai cair lá no meu WhatsApp, você manda: oi, Lid, quero participar do desafio gratuito, que eu vou colocar você lá, te mando o link para você entrar no desafio gratuito, que vai acontecer 28 e 29 de outubro, você vai entrar no grupo do WhatsApp VIP, receber cardápio e orientações para ter já os primeiros passos aí, fazendo um detox no organismo e destravando o teu emagrecimento, viu? Então, um grande beijo para todas vocês, um beijo para vocês. Terminando, encaminha essa live para 5 mulheres que precisam ouvir esse recado hoje. Beijo, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.